Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Aleluias. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 13, do versículo 7 ao 13. E eu vou ler também Tiago, capítulo 1, versículo 5. Gênesis 13, 7 em diante, eu quero falar sobre exercendo o poder da decisão. Diga, exercendo o poder da decisão. Você sabia que isso é um poder que você tem? De decidir? E em Gênesis 13, 7 em diante, diz assim: pelo que houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E nesse tempo os cananeus e os perizeus habitavam na terra. Disse, pois, Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Porventura não está toda a terra diante de ti? Rogo-te que te apartes de mim. Se tu escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até chegar a Zoar. E Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e partiu para o oriente. Assim se apartaram um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da planície, e foi armando as suas tendas até chegar a Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Agora Tiago 1,5 diz assim: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Amém? Exercendo o poder da decisão. Eu creio que decidir é um poder. É o poder de dar sim ou não. É o poder de ir para a direita ou para a esquerda. É um poder que Deus coloca à nossa disposição. E através do nosso livre-arbítrio, nós decidimos. Deus, ele não decide nada por nós, amém, amados? Nem Deus, nem o diabo. Nós é que decidimos a nossa vida. O diabo, ele não decide nada por você, nem por mim, e Deus também não decide. Deus, ele orienta o povo de Israel, e ele diz assim: olha, eu coloco diante de vocês dois caminhos. O caminho da bênção, que consiste em me obedecer. Se vocês entrarem por esse caminho, vocês vão se dar bem em tudo e vão prosperar em tudo que fizerem. E está diante de vocês também um outro caminho. O caminho da maldição, que consiste na desobediência. Então, quando vocês desobedecerem a minha palavra, os meus comandos, tudo que eu disser para vocês, vocês vão estar entrando por esse caminho. Mas é vocês quem tem que decidir. Há diante do povo dois caminhos, diga dois caminhos. E o povo que tem que decidir. Amém, amados? Agora, Deus é tão maravilhoso que Ele nos orienta, e Ele orienta o povo de Israel e diz assim: olha, escolhei, pois, o caminho da bênção.
Quer dizer, Deus não decide, mas Ele te empurra, Ele se esforça para você pegar. Ele se esforça para você decidir o melhor. Mas Ele não decide por mim nem por você. E nem o diabo também. Para de colocar o diabo como culpado de tudo que acontece na sua vida, porque você é dono das suas decisões. Ah, e foi o diabo é o diabo, irmão, deixa o diabo para lá. Ah, eu pequei, foi culpa do diabo. Não foi, meu irmão, foi você que decidiu. Eu adulterei porque o diabo botou uma mulher. Não foi, ele pode até ter colocado, mas foi você que se envolveu. Ah, e o diabo me azucrinou, perdi a paciência. Você perdeu a paciência, está certo. Mas não foi o diabo que te forçou a nada. Ele não tem poder para te forçar a nada. Amém? Eu não sou defensor do diabo, não. Eu defendo a palavra de Deus. Amém, amados? É porque, às vezes, os cristãos, eles mistificam a coisa tanto. Tem dois diabos. Um que a Bíblia ensina, fala sobre, e o outro que a religião criou. Que é o culpado de tudo. Né? Há quem diga que vira um camarada batendo a cabeça no muro, não foi eu, perguntaram quem era, eu sou o diabo, os cristãos me acusam de tudo que acontece de ruim na vida deles, mas não é, tudo que acontece na minha vida ou na sua vida, é fruto de uma decisão que nós tomamos, amém? Alguém diz assim, ai meu Deus, eu já vi vários, tá? Mulheres, por exemplo, dizem assim, ai meu Deus, esse marido que eu tenho, por que Deus me deu esse marido? Não foi Deus que namorou com ele, não foi Deus que se envolveu com ele, não foi Deus que foi para o altar com ele, não foi Deus que deu sim para ele, foi você. Tira Deus desse negócio. Se você quiser envolver Deus para resolver, Deus vem, amém? Amém? Se você envolver Deus na sua causa, no seu problema, Ele vem para te ajudar, para te abençoar. Mas para de querer colocar a culpa em Deus. Ai, o meu negócio não está dando certo. Deus não está me abençoando. Tá, Deus já te abençoou. Deus não está te abençoando, não. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Já te abençoou. O que é que falta? Eu tomo a posse, é pela fé. Eu tomo a posse. Agora, se seu negócio não vai bem, o problema não é de Deus, porque a bênção está à tua disposição. O caminho da bênção está à tua disposição. Se a sua vida não está boa, a culpa não é de Deus, porque Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te prosperar. É prazer de Deus a tua prosperidade. É a alegria do Senhor quando você se dá bem na vida. Deus não se alegra com a desgraça de ninguém. E Ele contribui o máximo para você tomar as decisões certas. Esse texto que nós lemos fala de Abraão. Abraão recebe um chamado de Deus. Deus chama Abraão, Deus chamou Abraão. Gênesis capítulo 12. Deus não mandou Abraão colocar ninguém para vir com ele. O chamado negócio de Deus foi com Abraão. Amém, amados? Aí Abraão inclui o sobrinho. Inclui Ló na jogada. Mas Deus não falou nada. Mas o negócio de Deus era com Abraão. Aí vão indo pelo caminho, vão avançando, vão crescendo. Deus vai abençoando. O negócio deles vai crescendo. O rebanho deles vai se multiplicando. E cresceu tanto que os pastores deles já estavam se desentendendo uns com os outros. Aí Abraão observa aquilo e com certeza ele pensa, isso vai dar problema, vou evitar o problema antes que fique maior. E ele chama Ló e ele diz assim, olha Ló, contempla toda a terra. Hoje nós vamos nos separar. Olhe toda a terra. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita.
Preste atenção. Ló observou, e a Bíblia não diz claramente, mas lendo a Bíblia a gente observa que Ló era um camarada um pouco ambicioso. E ele observa para um lado e vê as campinas do Jordão, coisa mais linda. E ele olha para o outro lado e vê um caminho mais de deserto, com pedregulhos. E ele diz, eu vou para as campinas. E Abraão disse, pode ir. Deus te abençoe, eu vou para o outro lado. Você conhece a história e viu que Ló se deu muito mal na vida. Mas o que eu quero te dizer aqui é que ele não se deu mal porque ele escolheu as campinas do Jordão. Ele se deu mal porque ele foi influenciado com o que tinha depois das campinas de Jordão. O que era que tinha depois das campinas de Jordão? Sodoma e Gomorra, homens maus, homens que faziam grandes maldades, homens que não tinham pudores, não tinham caráter, onde a prostituição, a lascívia dominavam eles, onde a imoralidade sexual reinava. E ele foi influenciado por isso e sofreu as consequências. Mas Abraão seguiu o caminho dos pedregulhos e foi bem sucedido. Mas eu quero dizer para você que se Abraão tivesse ido por outro caminho também, ele teria sido bem sucedido também. Porque Abraão, ele estava decidido em Deus. Então preste atenção. As nossas decisões, elas precisam estar em Deus. Quando nós decidimos em Deus, e quando nós envolvemos Deus no negócio, aí sim, irmãos, aí nós prosperamos, aí nós vamos nos dar bem. Quando Ló escolhe esse caminho porque ele vê, ele observa o que está diante dos seus olhos, e ele acha que aquela terra é fértil, ele acha que vai se dar muito bem. E se você vê a história, acontecem problemas com ele, Abraão vai lá, resgata ele dos inimigos, e ele volta para Sodoma e Gomorra de novo. Preste atenção. As nossas decisões definem o nosso futuro. A sua decisão hoje define como será o seu futuro. Mas nas suas decisões, observe os princípios de Deus. Observe a mão de Deus, porque a Bíblia diz que a mão de Deus está sobre nós. E Deus quer o melhor para nós, e Deus, Ele dá sinais, irmãos. Ele não decide por nós, mas Ele dá sinais. E se a coisa não foi boa para Ló, com a decisão que ele tomou de ir para Sodoma e Gomorra, e de se envolver com aquele pessoal lá, e houve uma guerra, eles foram presos, e Abraão vai lá e resgata eles. Era para Ló ter observado e ter sentido aí uma direção de Deus, que não poderia ir para qualquer outro lugar no mundo, menos voltar para Sodoma e Gomorra. Amém ou não? Era um sinal que Deus estava dando. Mas a decisão é da pessoa. A decisão é sua. A decisão é nossa. E a nossa vida, ela é cheia de decisões. Quantas decisões você tomou hoje? Você está aqui por causa de uma decisão que você tomou. Você tomou a decisão de vir para a reunião hoje. Muitos outros decidiram não vir. Mas você decidiu vir. Essa semana está começando, você vai tomar decisões todos os dias. A nossa vida, ela é cheia de decisões, irmãos. E nós precisamos decidir
baseado nos princípios de Deus que há na nossa vida. Deus não decide por nós. O diabo não decide por nós. Mas, irmãos, nós precisamos estar com os olhos abertos e discernir. Discernir o tempo, discernir as estações, discernir as coisas espirituais, as armadilhas, o que está por trás de algo muito bonito que se apresenta diante de nós. Porque quando Ló olhou para as campinas de Jordão, está aqui, a Bíblia mostra, parecia um jardim, parecia o jardim do Senhor, coisa mais linda do mundo, mas por trás estava o problema. Por trás estava o problema. Então tome cuidado com as decisões que você toma. A nossa vida, ela consiste numa série de decisões. A gente está sempre decidindo. A gente está sempre decidindo. Você que é solteiro, se envolver com uma moça ou com um rapaz, você que é moça, você vai decidir um dia casar. Você vai tomar uma decisão. A decisão do casamento é uma coisa muito séria. Porque você vai viver, pelo menos, a Bíblia nos orienta, a gente segue a luz da Bíblia, amém, amados? Ela nos orienta a nós casarmos com uma pessoa e até que a morte nos separe. E alguns depois que casam, passam alguns anos e dizem, Deus não queria que eu me casasse. Que conversa, olha. Olha a malandragem. Tem um bocado de gente aí com essa conversa. Separando da mulher depois de 10 anos. Deus não queria. Há 10 anos atrás, agora tu descobriu isso. Depois de usufruir de 10 anos. Irmão, tem líderes, pastores com essas conversas por aí. Depois de 10 anos, depois de 15 anos. Que conversa fiada é essa? Você decidiu, seja homem. Meu avô me ensinou, o homem toma uma decisão, ele vai ter que seguir até o fim. Ele vai ter que ir até o fim. Que a decisão, uma decisão tomada, um sim dado, é até a morte. Olha, um negócio fechado, meu irmão, acabou. Olha, eu lembro, irmãos, eu já falei para você, eu decidi um dia comprar o carro, e olha a decisão que eu tomei, comprar um Fusca. Meu Deus, já falei algumas vezes do sofrimento que eu passei por causa desse Fusca, né? E com certeza Deus não estava no negócio quando eu comprei esse Fusca. E esse Fusca, quando ele não pifava na ida, na volta era certo. Me dava uma dor de cabeça horrível, eu vivia de olho fundo, irmão, de olheira. Porque o bicho dava problema demais. Quebrava cabo de embreagem, quebrava cabo de acelerador. Caía bobina, e eu não sabia de nada, e sofria tanto. Depois de uns meses com esse Fusca, meu irmão, virei qualquer problema de Fusca eu resolvia. Um amigo meu me deu uma carona no Senai, e o bicho pifou no meu caminho. Pode ficar tranquilo que eu tenho experiência. Pode ficar tranquilo. Abriu o motor e a bobina estava caída. Aí eu coloquei no lugar, reforcei lá a presilha, pronto, pode ligar. Vamos embora. E até mecânico também não, já tive um Fusca. Te preocupa não que tu vai ficar fera nisso também, né? Aí, irmãos, eu decidi vender o Fusca, e o Fusca era bonito, era tão bonito que quando eu decidi vender, 2 dias eu vendi o bicho. Vendi para um camarada de Sena Madureira, eu digo, até bom que lá de Sena, quando ele achar ruim, meu irmão, ele não vai me achar aqui de volta, né? Mas eu contei todos os problemas que o bicho tinha, mas era bonito. Aí vendi, e quando eu cheguei em casa, era recém-casado, né, inexperiente, não combinei nada com a massa, e arrumei um problema sério, que a massa estava lavando o bichinho, estava brilhando. Disse, massa, vendi essa desgraça. Aí, meu irmão, arrumei uma briga.
porque a Márcia já estava gostando do Fusca. Mulher tem uns negócios de se apaixonar por carro, né? E a Márcia endoidou pelo carro e agora eu vi. Aí ela disse, não, já está vendido. Digo, Dias faz o negócio. Márcia, tu me conhece. Acaba o casamento, mas eu não desfaço o negócio que eu já fiz, porque eu já decidi, já recebi até o dinheiro. Não tem conversa. É a palavra, irmãos, é a decisão que você toma. A decisão no negócio não pode se voltar atrás. Amém, queridos? Eu aprendi, fui criado assim. Eu fui criado por militar, não pode voltar atrás. Uma decisão tomada é decisão e acabou. Agora o cara casa hoje, daqui uma semana não quer mais, quer trazer a mulher de volta. Um tio da Márcia, o camarada casou com a prima dela e depois de uns dias trouxe, está aqui, não quero mais sua filha não. Ele puxou a espingarda lá, você vai pegar tiro. Aí no instante ele pegou a mulher e voltou para casa. Está até hoje. O velho já morreu e ele está com ela. Decisão, meu irmão, você decidiu, você tem que ir até o final. É o que a Bíblia nos ensina. Agora Tiago diz algo interessante. Ele diz, olha, se você quiser sabedoria, peça a Deus, que Deus dá de graça. Peça a Deus a sabedoria para tomar as decisões certas. Amém? Para tomar as decisões certas. Se antes de decidir, você consultar a Deus, você vai se dar bem. Olha, Davi, antes de ir para as guerras que ele enfrentava, praticamente todas, está na Bíblia. Todas as vezes que ele fazia, ele consultava a Deus acerca daquela batalha. Ele dizia assim, Senhor, eu vou para essa batalha. Eu vou para essa guerra. Antes de decidir, irmão, estava decidindo com Deus ali. Aí Deus orientava. Aí ele decidia, sim ou não. Então, como é importante nós pedirmos sabedoria a Deus para tomarmos as nossas decisões. Tomarmos as nossas decisões. E qual é o termômetro, irmãos, que a Bíblia nos ensina? Irmãos, sem dúvida nenhuma, em algo que você for fazer e pedir direção do Senhor, o maior sinal que você vai ter é o teu testemunho interior, que eu já falei aqui várias vezes. Já ensinei isso à igreja. O que é o teu testemunho interior? Principalmente é a questão de você sentir paz naquilo que você está fazendo. Você sentir paz. Você tem paz. Tem tranquilidade. Feche. Tome a sua decisão final. Agora, se você não tem, se você está indeciso, se você está inquieto, se você está nervoso, se você está aperreado, né? Como a gente chama aqui. Se você está aperreado, meu irmão, então não decide. Pede mais um tempo. Inclusive, decisões, quantas pessoas tomam decisões na hora e depois se arrependem? Nunca tome uma decisão em cima da hora. Principalmente se for num negócio. Dê um tempo, 2 dias para pensar, para analisar direitinho, para tomar a decisão correta. Consulte a Deus a respeito. Amém, amados? Existe uma diferença entre tomar uma decisão, e tomar uma decisão de qualidade. Pessoas decidem por decidir. Mas tem pessoas que decidem com qualidade. E eu vou lhe mostrar um exemplo da Bíblia aqui. Uma decisão de qualidade é aquela que vai de encontro ao ponto de vista de Deus para a nossa vida. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, ela tomou uma decisão de qualidade. Se você ver o texto lá sobre a mulher do fluxo de sangue, você vai ver que ela tomou várias decisões. Ela tomou várias decisões assim na bucha. Ela gastou tudo o que tinha, ela procurou um médico aqui, um médico ali,
Com certeza foi atrás de um macumbeiro ali, que diziam que era bom para o problema dela. Com certeza ela foi. Aí a Bíblia diz que ela gastou tudo que tinha. Não tinha mais nada, acabou tudo. E a doença estava acabando com a vida dela. Mas ela ouviu falar de Jesus. Aí a fé brotou no coração dela. Ela toma uma decisão de qualidade. Ela decide buscar Jesus, porque Jesus era o poder de Deus. Onde Jesus passava, as maravilhas aconteciam. Onde Jesus tocava, o milagre acontecia. E como ela não podia ser tocada por Jesus, pelo menos a lei não permitia, porque ela era considerada uma mulher imunda, ela toma uma decisão no seu interior. Ela disse: tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei sarada. Isso foi uma decisão de qualidade. Ela tocou com tanta fé, que Jesus sentiu que saiu o poder dele. Jesus disse: alguém me tocou. Quem me tocou? Eu quero saber quem me tocou. Aí Pedro, carnal, disse: Senhor, é uma multidão dessa, te empurra para um lado, te empurra para o outro. Como é que a gente vai saber quem te tocou? Não, alguém me tocou, que saiu poder de mim. Foi um toque com fé, irmãos. Ela tomou uma decisão de qualidade. Quando nós tomamos uma decisão de qualidade, o poder de Deus está envolvido. E o sobrenatural acontece. E a gente é muito abençoado. Amém? Uma outra pessoa que tomou uma decisão, e essa decisão não foi de qualidade, foi Jonas. Jonas tomou uma decisão que não agradou a Deus. Jonas recebe a palavra do Senhor, e o Senhor diz: olha, Jonas, você vai para Nínive, e você vai fazer algo que eu vou lhe direcionar, e toda aquela direção que Deus dá. Mas aí Jonas, quando ele é para decidir ir para o lugar que Jesus mandou, ele toma uma direção para ir para outra direção. E ele vai para Jope, não é isso? Ele vai para outra direção. E essa decisão não foi de qualidade. Quando você toma uma decisão de qualidade em Deus, Deus ele se envolve em todo o processo. E você é grandemente abençoado. Mas quando você toma uma decisão que não é de qualidade, você tem grandes prejuízos. Se você observar a história de Jonas, você vai ver que ele pagou a passagem, ele colocou toda a tripulação em risco. Foi um problema total, porque ele tomou uma decisão ruim, uma decisão sem qualidade. Aí você observa quando ele pula, é jogado fora do navio, quando ele é engolido pelo peixe, lá no fundo do mar, quando ele entra em contato novamente com Deus, ele toma uma decisão conectada com Deus, e ele faz ali um concerto com Deus, ele diz: Senhor, eu quero decidir corretamente agora, eu quero ir para onde o Senhor está me dirigindo, eu quero fazer a tua vontade. Aí o milagre acontece. Aí o peixe joga ele lá na cidade de Nínive. Quando ele tomou a decisão errada, ele pagou o dinheiro da passagem e não chegou no destino. E foi problema para tudo quanto foi lá. Quando ele decide em Deus, não tem, Deus deu a passagem para ele. É assim que Deus faz. Amém? Amém, amados? Amém. Lembra dos espias? Quando os espias vão observar a terra, quando eles vão se apropriar da terra, e Deus orienta Moisés envia 12 espias lá na terra, somente para observar e tomar posse, e constatar aquilo que tinha na terra, e eles constatam tudo o que Deus falou é verdade, mas só que 10 deles voltam com um relatório negativo, e esses 10 dizem: olha, a terra
falam para todo o povo, e diz: olha, a terra é boa, a terra mana leite e mel, tudo que Deus falou, porém, é uma terra fortificada, as cidades são poderosas, são fortalezas, tem gigantes, a gente não vai poder contra esse povo não. Aí influencia todo o povo negativamente, e eles decidem não fazer mais a vontade de Deus. Foi uma decisão sem qualidade. Mas os dois que se posicionaram na palavra de Deus, né, Josué e Caleb, eles dizem: olha, nós vamos possuir a terra, porque Deus é conosco, Deus já nos entregou essa terra, nós só vamos tomar posse. Os inimigos gigantes que se levantarem vão cair por terra, porque Deus está conosco. Nós vamos derrotar os inimigos como um homem devora um pedaço de pão com fome. Vamos tomar posse de tudo isso. Mas o povo já estava decidido, irmãos. Só que Deus honrou a decisão desses dois. E Deus disse assim: olha, como Josué e Caleb tiveram um espírito excelente e decidiram por mim, toda essa geração vai morrer no deserto. E só quem vai entrar na terra é a geração de Josué e Caleb. Isso é tremendo, irmãos. Então, observe que você tem liberdade para decidir, mas a sua decisão, ela vai gerar consequências, boas ou ruins. Amém? Diga: boas ou ruins. Boas ou ruins. Então não decida com as suas emoções. Decida pelos princípios de Deus. Porque as nossas emoções, elas nos enganam. A nossa alma, ela é latente pela situação. Ela é latente pelo momento. O homem, ele é corpo, alma e espírito. O espírito se conecta com Deus. A alma com as emoções. Vive as emoções do momento. Não decida com suas emoções. Decida com o seu espírito. Amém, amados? Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Quero te dizer nessa noite que o maior poder que você possui é o poder de escolher. É o poder de escolher. Deus honra e Deus respeita esse poder que há em você. Meu livre-arbítrio de eu poder decidir. Até o que Deus diz, eu tenho o poder de decidir. De querer ou não querer. Deus respeita isso. Mas pelas leis naturais, vai ter consequências da decisão que eu tomar. Consequências boas ou consequências ruins. Amém, amados? Quero que vocês se coloquem em pé em nome de Jesus. Se você tem o poder de decidir, você pode ter também a sabedoria para decidir certo. Amém? Vou repetir que alguns não ouviram, preste atenção. Se você tem o poder de decidir, você também pode ter a sabedoria para sempre decidir certo. Se nós tivermos a sabedoria de Deus, nós sempre vamos decidir corretamente. Sempre. Por isso que Tiago diz lá, olha, quer sabedoria? Peça a Deus. Ele dá de graça, o segredo é só pedir: Senhor, me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Senhor, olha essa causa, eu tenho que decidir. Me dê sabedoria. O que é que eu tenho que fazer? Me dê sabedoria. Peça ao Senhor que Ele te dá. É de graça. Amém, amados? Amém, queridos?